com base lá em Provérbios. Te convido a abrir lá em Provérbios 29, o verso de número 2. Provérbios 29, o verso de número 2. Vá lá comigo, por favor. Provérbios 29, 2. Que diz assim: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Eu detesto política. Certamente você já deve ter dito esta frase, senão já ouviu muitas vezes, principalmente nesta ocasião, este que é um ano de eleição. Sem dúvida alguma, esta frase é consequência de maus feitos por parte daqueles indivíduos que deveriam tomar decisões que visam o bem-estar da população como um todo, ao invés de simplesmente agirem em benefício próprio. Eu quero dizer para você nesta oportunidade que política é a arte do bem comum, ao passo que politicagem é aquela ação onde o indivíduo ele toma decisões para beneficiar a si próprio, tão somente, ou única e exclusivamente ao seu reduto eleitoral. Mas eu quero te levar a pensar nesse instante a respeito de política. Vamos pensar sobre o crente e a política. Eu não quero pensar aqui nesta oportunidade sobre o crente na política, mas pensar da perspectiva do crente na condição e na qualidade de eleitor. De maneira, queridos, que o resultado às vezes desta politicagem que é operado por alguns indivíduos leva a sociedade a simplesmente não acreditar nos seus representantes, pois os tem como sendo mentirosos e aproveitadores. Daí eu quero te levar a pensar um pouco a respeito de política sem paixão partidária, certo? Porque quando nós pensamos na política com paixão partidária, nós nos apaixonamos muito mais por uma determinada legenda, ao invés de olhar para as necessidades reais do nosso município, do nosso estado, do nosso país como um todo. O crente é aquele que tem dupla cidadania. Sim, ele é um cidadão do reino, tá? Reino que foi instituído pelo Senhor Jesus, mas o crente também, ele é um cidadão da terra. Por isso, você possui um RG. Se o teu CPF te dá poder de compra, o teu RG te coloca na condição e na qualidade de cidadão. E exatamente por ser um cidadão, você possui também um título de eleitor. Título de eleitor que te dá o poder de tomar decisões no tocante aos rumos do teu país, do teu estado e do teu município. Por isso, o teu engajamento, o teu interesse por política é tão importante, é tão fundamental. Há poucos dias ouvi um irmão, quando ele disse o seguinte, fazendo uma exposição, ele disse o seguinte: eu decidi me alienar das redes sociais e também da mídia tradicional como um todo. Eu agora vivo tão somente a perspectiva do céu. Muito embora eu respeite a decisão deste meu irmão, e aí isso é muito importante, respeitar a decisão do outro, eu devo discordar dele, porque na medida em que eu cruzo os meus braços
eu estou transferindo para o outro a responsabilidade que é minha. Observe que coisa interessante. De repente, tem lá um prefeito, um vereador que está tomando decisões equivocadas, né? O prefeito assinando leis equivocadamente, vereadores levando leis de forma equivocada a serem aprovadas na Câmara de Vereadores. E aí, de repente eu votei em branco, eu votei nulo, aí eu abro a boca e digo assim: olha, ainda bem que eu não votei, ainda bem que eu votei em branco, ainda bem que eu votei nulo, ainda bem que eu não escolhi ninguém. Ora, você é tão responsável por isso quanto aquele que de fato escolheu este ou aquele candidato, pois nós vivemos em um país democrático onde aquele que teve maior votos começa a governar por todos. Aquele que é eleito não é eleito para beneficiar só o seu reduto eleitoral, mas é eleito para governar todo o município, todo o estado ou todo o país, sendo prefeito, governador e presidente, por exemplo. De maneira, queridos, que quando eu voto branco, quando eu voto nulo, eu estou transferindo para o outro a responsabilidade que é minha. E isso é muito sério, isso é muito importante. Por isso, meu irmão, minha irmã, é que você deve sim interessar-se por política, acompanhar os movimentos, a fim de entender todo o processo. Além de escolher os nossos representantes, temos também a responsabilidade de orar por eles. Pergunto, nós estamos aí em um ano eleitoral, onde temos a responsabilidade de escolher, aqui em Birigui, por exemplo, se não me falha a memória, são 15 vereadores, além de prefeito. E aí eu pergunto, ao longo deste processo, quanto tempo você dedicou em oração para orar pelos seus representantes, pelos seus vereadores, pelo seu prefeito? Observe o que o apóstolo Paulo orienta lá em 1 Timóteo, capítulo 2, do verso 1 ao verso 3. 1 Timóteo, capítulo 2, versos 1 ao 3, que diz o seguinte: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda a piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. Observe que aspecto interessante, o apóstolo Paulo não diz aqui qual é a qualidade deste governante, qual é a qualidade deste representante, mas ele diz que o representante ou os representantes do povo devem ser alvo das orações. Sim, meus queridos, se de repente o seu representante ou seus representantes estão tomando decisões sensatas, que estão visando o bem-estar de fato da população, amém, continue rogando, mas de repente o indivíduo está tomando decisões equivocadas, continue clamando a Deus por misericórdia, para que mude o coração do indivíduo, ou que mude as circunstâncias. Mas o que você não pode de forma alguma é alienar-se da política como se este não fosse um problema seu. Lembro-me que certa vez estava em uma casa no litoral, em um acampamento de jovens, e o palestrante falava a respeito de várias questões, e a alguns quilômetros dali onde nós estávamos hospedados, tinha uma praia de nudismo. E aí ele usou aquilo como ilustração e disse o seguinte: sabe por que aquilo se estabeleceu da forma como é hoje, como praia de nudismo? Porque no momento em que a primeira pessoa resolveu tirar completamente a roupa,
Ao invés das outras protestarem, elas foram simplesmente se afastando. E é exatamente assim. Na medida em que aqueles que conhecem a palavra de Deus vão simplesmente se alienando, se afastando, a tendência natural é que o mal vá ganhando força. É por isso que você, na condição sim de cidadão do reino, que conhece a palavra de Deus, você deve também, na condição e na qualidade de um cidadão da terra que possui um RG, tomar as decisões corretas e continuar orando, rogando a Deus para que dê direção para os governantes. Para mim, queridos, não cabe ao crente dizer assim: só tem gente que faz mal feito na política, para não usar aquele nomezinho lá, tá? Ora, não faça isso. Você é conhecedor da palavra. Você sabe qual é a sua responsabilidade. Ore, rogue. Certa vez ouvi uma irmã, ela é missionária e ela atua na Coreia do Sul. Ela mora lá, mas vem muito ao Brasil. E aí houve um determinado momento lá, em uma das suas preleções, que ela disse o seguinte: nunca comece a sua oração sem rogar a Deus para que abençoe a sua nação. Eu já orava antes, mas quando eu ouvi essa declaração por parte dessa irmã, eu tomei isso como um modelo, como um padrão. Começar a orar sempre rogando as bênçãos de Deus sobre a nação. A palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. Então eu preciso, à luz da orientação da palavra, rogar ao Senhor para que dê direção ao meu município, ao meu estado, ao meu país como um todo. Pergunto: você tem o hábito de orar pelos seus representantes? Quanto tempo da sua oração diária você investe rogando a Deus para que abençoe os seus vereadores, o seu prefeito? Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. As decisões que são tomadas lá pelos vereadores, que são sancionadas pelo prefeito, têm um reflexo direto na nossa qualidade de vida. Como pastor, eu digo, se vai lá para a Câmara de Vereadores uma proposta para aumentar a tarifa de ônibus e essa proposta passa, aquilo que eu vou pagar a mais de tarifa de ônibus poderia servir para que eu comesse melhor, poderia servir para que eu vestisse melhor, poderia servir para que eu passeasse melhor. Isso é muitíssimo interessante. Aquilo que, suponhamos que passa lá na Câmara de Vereadores o aumento do IPTU, aquilo que vai, queridos, de imposto, na verdade, deveria ser usado para melhorar a qualidade de vida do cidadão. É exatamente por este motivo que eu digo que os nossos representantes devem ser alvo de nossas orações. Repito, não compete ao crente dizer que político não vale nada, que é tudo mentiroso, que, por exemplo, vereador é igualmente a caju, no Nordeste se fala isso, é igual a caju, só aparece de épocas em épocas, etc. Por isso que escolha. Ore para que Deus te ajude a escolher. Nenhum candidato vem lá impresso na testa: eu sou íntegro e vou realmente pensar no bem-estar do povo. Só na prática que você vai descobrir. Então, tenha critérios para escolher. Depois que você escolheu, aí agora, comece a orar para que realmente estes teus representantes tomem decisões que tragam benefícios para a sua vida, bem como também para a sua família e naturalmente também para a sociedade como um todo.
Sabe qual é o grande problema? Eu vou dizer para vocês. É que a polarização política trabalha para nós sermos indiferentes à política como um todo. O que consiste a polarização? Quando, por exemplo, você se apaixona por um determinado partido e aí para você só existe este partido e você votará em todos os candidatos deste partido e você esquece que, a bem da verdade, você não tem, como cidadão, você não tem que se apaixonar por legenda. Isso é muito sério, porque algumas pessoas se apaixonam por legendas de tal forma que brigam com familiares, com amigos, e vai para as redes sociais e sai bloqueando todo mundo por conta de paixão político-partidária. A postura do cidadão, nesse sentido, traz muitos prejuízos para a nossa nação. De maneira, queridos, que nós temos que assumir de fato uma postura de indivíduos que se interessam sim por política, mas que não se apaixona por uma legenda, de maneira que, se determinado indivíduo que foi eleito para tomar decisões em favor do povo, de repente foi por um caminho contrário, ele lacrou o seu próprio caixão, ou seja, muda. E é exatamente no momento em que nós, como cidadãos, como eleitores, mudamos a nossa postura, é que o nosso bairro vai mudar. Você se interessa por eleição de administrador de bairro? Se não, seria interessante, porque até isso também tem um reflexo, porque de repente o administrador de bairro é aquele que não luta pelas causas do bairro. Ele só aparece lá na época de pedir o voto, bate lá na sua porta, lhe convida para as reuniões da comunidade, etc. Mas depois some e você nem sabe que o seu bairro tem lá um administrador, etc. Então, busque, se interesse, vá atrás. Porque de repente você se aliena de tudo isso, e isso traz muito prejuízos para o seu bairro, para o seu município, para o seu estado, para o seu país como um todo. De maneira, queridos, que eu digo para você o seguinte: demonstre amor pelo seu município. Primeiro, escolhendo com critério aqueles que decidirão os rumos da sua qualidade de vida e da sua família. Já disse e repito, se você escolhe representantes ruins, eles não pensarão na população, e aí de repente o vereador, por questões partidárias, por questões de interesse próprio, vai lá e aprova o aumento do IPTU, e de repente está lá, ao invés de você comer lá no domingo o seu bom churrasco, você tem que se contentar com a carne de panela. Por quê? Porque aumentou muito o IPTU, e aí agora você terá que diminuir a qualidade da sua refeição. De repente você programou aquela viagem nas férias, mas não vai poder viajar porque aumentou muito a conta de luz, a conta de água, e aí essa sua viagem fica comprometida por conta da decisão que o vereador tomou lá na Câmara de Vereadores. Por isso, política é sim da sua conta. Você deve sim interessar-se por política, e isso é muito interessante. É interessante que tem um ditado popular que diz o seguinte: política, futebol e religião não se discute. Não tem frase mais ignorante do que esta. Sim, é possível discutir política, futebol e religião. Depende de quem nós estamos falando. Com algumas pessoas nós podemos discutir sobre essas questões, com outras não. Entende como que é? Vamos pensar em política, por exemplo, Vamos nos ater aqui à política.
Suponhamos que tem lá um determinado indivíduo que quer votar para determinado candidato que é de determinada legenda. A batalha está perdida quando começa a se discutir sobre esta ou aquela legenda. Mas a nossa discussão deveria ser exatamente a seguinte: quais são as propostas do seu candidato, por exemplo, para o nosso município? O que ele pensa a respeito de ruas esburacadas? O que ele pensa a respeito desse tanto de cachorro, né? Estou citando um exemplo, né? Aqui em Birigui eu não vejo tanto assim, em alguns municípios é um absurdo, tanto de cachorro, né? Solto no meio da rua, etc. Né? O que ele pensa sobre esse monte de cachorro? Qual decisão sobre isso, que é uma qualidade de vida, não só dos animais, mas também da população, porque eles podem transmitir doenças também para a população. O que o seu candidato pensa a respeito disso? E tantas outras questões. Então, não debatam legendas, não debatam essa questão da paixão política, mas veja a política como a arte do bem comum. Veja o bem-estar para a população como um todo. De maneira, queridos, que o nosso país, sim, tem jeito. Porém, se faz necessário que os cidadãos, eu e você, tenhamos mais interesse por política. Às vezes, minha esposa fala assim: eu não sei como você aguenta ficar tanto tempo ouvindo e ouvindo. Eu escuto, né? E eu acompanho o que os políticos, os representantes falam. E às vezes está lá no anúncio lá dos votos, resultado da eleição, e já aconteceu de eu ficar madrugada adentro acompanhando os resultados das eleições, tá? Porque eu particularmente acho que essas questões, elas são importantes, elas têm um reflexo direto no nosso município e consequentemente na nossa vida como um todo. De maneira, meu amado irmão, minha irmã, eu te desafio, primeiro, a se envolver com as questões do teu município, do teu bairro. Portanto, escolha o seu vereador com critérios, escolha o seu prefeito com critérios. Depois lá do dia 15 ou dia 29 de novembro, né, primeiro e segundo turno, aí agora, aqueles que foram eleitos devem sim ser alvos da sua oração. Não interessa se ele faz parte daquele partido que você queria ou não queria. Não foi o partido que eu queria, então também não quero nem saber. Queira saber sim, porque nós vivemos, conforme já disse, em um sistema representativo. E as decisões destes representantes, sendo da sua escolha ou não, terão um reflexo direto na sua vida, na sua mesa, na sua qualidade de vida. Portanto, avalie, escolha e ore. E que o Senhor, na sua graça e misericórdia, abençoe o nosso país, abençoe o nosso Brasil. Tenham percebido pelas movimentações que a população tem sim se interessado mais por política, e isso é muito importante. Portanto, escolha com critério, uma vez escolhido, ore, continue orando. E aí, voltando lá para Provérbios 29:2, o sábio diz: quando se multiplicam os justos, o povo se alegra. Quando, porém, domina o perverso, o povo suspira. Se escolher mal, o povo padece. O povo padece. De maneira que interesse-se por política. Ore para que Deus, na sua graça, dê melhores dias para a nossa nação, para os nossos mais de 5.000 municípios,
para que os brasileiros como um todo tenham melhor qualidade de vida. Não se deixe tomar pela polarização política, mas como cidadão do reino e como um cidadão instruído que se envolve não na política partidária, mas se envolve na política como sendo arte do bem comum, você contribua para o desenvolvimento e para o crescimento do nosso país. Ame a sua bandeira, ame o seu país e que Deus, na sua graça e na sua misericórdia, abençoe imensamente a sua vida, abençoe imensamente a sua família. Amém?